Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui é o pastor Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. Vamos trazer mais um tema importante: geração de rispa, depois da vinheta. Vamos embora para mais um vídeo, para a glória de Deus. Geração de rispa, guarda isso, geração de rispa. Pode ser um nome bem diferente, nós acostumados a ouvir, mas será de bom proveito para a glória de Deus. Essa história sobre rispa está em 2 Samuel 21, versículo de número 10 e 11. Está escrito assim: então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre ele, e não deixou as aves do céu pousar sobre ele de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Meus amados, esse texto, falando sobre essa mulher Rispa, é uma história muito triste, mas muito triste. Porque nesse tempo houve-se uma fome, uma grande fome em Israel. E em alguma terra, arava a terra, plantava, mas não chovia, não dava fruto. O porquê disso? Nos dias de Saul, que foi antes do rei Davi, a terra por um tempo não estava prosperando, não ia para frente, por causa da maldição que foi imposta ali. Quando Davi sobe no trono, ele vai tomar saber o porquê que essa maldição estava sobre a terra, que eles plantavam, mas não colhiam. E no versículo aqui, de número 1 do capítulo 21, está escrito assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, que ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse-lhe, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram o rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fossemos assolados, sem que pudesse subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito Senhor. E disse o rei: eu os darei. Texto bastante, talvez podemos dizer assim, difícil de compreensão. Mas por causa da maldição da terra, o rei pergunta aos gibeonitas, que eram um povo que era amigo de Israel, e havia uma promessa de não destruir os gibeonitas, por ter ajudado também algum rei. Só que Saul entra, no final destrói alguns dessa família e a maldição cai sobre a terra. E a única maneira de quebrar a maldição é o que? Matar 7 homens da descendência de Saul. E o texto é tão interessante, e também entra a questão de promessa, que no versículo 7 a Bíblia diz que Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou alguns filhos de Rispa, era o que nós estamos pregando, tomou alguns filhos de Armone e a Mefibosete, e matou ali também alguns filhos de Mical, certo? E a Bíblia diz que os enforcou, matou, para que a maldição caísse, sejasse destruído, e a terra não voltasse a produzir. Ou seja, tem que matar 7 homens da descendência de Saul.
Temos mesmo que fazer isso? O gibeonita diz, para quebrar a maldição, sim. E o que eu quero trazer sobre isso é sobre Rispa. Quem era Rispa? Rispa era uma viúva de Saul. E quando os dois filhos dela foram tomados e levados para morrer, enforcou elas, o que aconteceu? Se matou, colocou lá exposto, como a Bíblia diz, exposto em um local, ao ar livre. O que vale mais? O que tem de bom em dois corpos mortos? O que tem de bom? A Bíblia diz que ela vendo os dois filhos morrer, ela ficou ali sozinha, sem ninguém para ajudar a tirar da cruz ou do madeiro. Pegou os dois filhos, o texto que nós lemos, colocou um pano sobre a rocha e ficou até que caísse chuva sobre a terra. Alguns vão dizer que ela ficou 90 dias ali, naquele local. Por que ela ficou ali guardando os filhos? A quebra da maldição estava na morte daqueles filhos. A destruição do que estava destruindo eles estava na morte dos filhos. Mesmo que é uma morte e traz choro, mas estava ali. Por isso ela guardou aqueles filhos. Sem ninguém para ajudar, tirou os filhos do madeiro, desceu do madeiro, colocou sobre a pedra, cobriu com um pano grosso, um pano de silício. Era época de colheita, mas não se havia ali colheita nenhuma. Mas ela ficou ali si mesma até chover. Tanto a chuva que vem para plantar, como a chuva que vem para colher. Essa mulher, por nome Rispa, ela não estava dando valor apenas para os vivos. Ela poderia falar assim, já que meus filhos morreram, vou deixar eles lá, e as aves do céu, alguns animais abutres, vão comer a carne deles. Podia voltar assim, reunir com os vivos. Porém, o que estava em jogo ali, e o que havia, ou queria destruir a maldição, eram os corpos que estavam mortos. O que ia trazer uma vida depois, guarde isso, eram os corpos que estavam mortos. Ela não apenas importava com os vivos, mas importava com os mortos. E aqui eu falo sobre a igreja. Aqui entra essa mulher como símbolo da igreja. Deus nos faz assim. Às vezes a igreja preocupa muito com os que estão vivos, os que estão bem, os que estão pregando, orando, jejuando, lendo Bíblia, reunindo, cultuando, visitando ou recebendo visita, os que têm cesta básica em casa, os que têm a luz, a conta de água em dias, os que não estão doentes, mas e os que estão faltando? E os que não têm uma assistência social, precisam de algo. E os que precisam de um dinheiro para pagar um remédio, um dinheiro para comprar um alimento, um dinheiro para pagar a conta de água e luz, um dinheiro para fazer algo ali para um filho. Esses são considerados os que estão praticamente mortos ou para morrer. Se nós voltar à visão que essa mulher teve, ela não teve a visão dos vivos, mas dos mortos. Se a igreja, como uma geração de risco, voltar a visão para esses, o que é de vida que não vai surgir através de muitos que estão mortos? Quantos mortos espiritualmente que não recebem uma visita mais? Que a igreja não desperta, porque estar ao lado de quem está vivo é ótimo. Alegria, ali testemunho, e ao lado de quem está morto ou que está para morrer. Essa mulher, amado, falou muito interessante. Eu vou ficar ao lado dos mortos, porque é aqui, através desses mortos, que Deus vai responder, que Deus vai enviar chuva sobre a terra. E através dos mortos, espiritualmente, mesmo que essa história seja uma história triste, de até parar para pensar por que Deus permitiu enforcar esses corpos. Era a maneira que Deus falou. E nós acreditamos que quando Deus fala, está falado, selado. Então, ela entendeu o que? Essa mulher Rispa. É através dos corpos mortos que Deus não vai manifestar e trazer vida. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus para todos sempre. Através das vidas que estão mortas na nossa família, na nossa cidade, na nossa sociedade, no trabalho que nós vamos falar para eles.
vão guardar eles com oração, com pregação, com jejum, é que Deus vai trazer um grande avivamento. Que despertamos esse desejo de quê? De abraçar os que estão mortos. Não vou deixar as aves, a Bíblia fala que as aves rapinas, ou as aves que estão no alto, destruir esses corpos. E o que mais? E quando falo sobre aves rapinas no campo espiritual, não vou deixar que as potestades, principados, poderes nas trevas, os anjos caídos, destruam almas nesse país, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua. Vou lutar. Porque alguém pode olhar para alguém que está na droga, na cocaína, no crime, alguém que está preso, morto praticamente para a sociedade, para a família. Ali acabou. Ali não vale mais nada. Mas você sabia que é através dessas vidas que Deus trabalha? A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe os que não são para confundir os que acham que são. Ou seja, Ele pega os mortos, dá vida para eles. Os que não são, Ele fala, você é a partir de hoje. Mas Ele pega os mortos. E alguém precisa preocupar com os mortos. Se chegarmos no culto, ficarmos desligados, olhando para os outros, olhando para os que estão bem e não preocupando para os que estão ruins, ou não orando para os que não puderam cultuar, nós estamos preocupando só com os que estão vivos. E os mortos? O crescimento vai se dar onde? Nos que estão mortos. A prosperidade espiritual, física, familiar, vai se dar onde? Nos que estão mortos. Se tem 10 vivos, 2 mortos, se os 2 mortos levantar, é 12 vivos. Não é mais 10. Houve crescimento. Então, como aqueles homens aqui que não olhou para os corpos, apenas deixou lá o povo que estava mais rispa, que é um símbolo da igreja. Os outros homens que o seu filho foi enfocado, deixou lá. Fica aí. Para as aves comerem. Eles não deram valor, mas essa mulher deles. Apenas aqueles homens penduraram os corpos, mas rispa olhou e disse assim, olha, não vou deixar os corpos pendurados ali. O sol destruir, vou pegar, vou colocar sobre a pedra. E a pedra significa o quê? Cristo Jesus. É sobre a pedra, quando nós pegamos os mortos espiritualmente, levamos sobre a pedra que é Cristo, que eles têm vida e vida com abundância. Alguém fala assim, olha, alguém talvez chegou perto dessa mulher e disse assim, olha, esse corpo está fedendo, risco. Já morreu. Enterra. Ela disse, não, eu preciso esperar até que caia chuva. Alguém pode estar orando por um filho que está nas drogas, uma filha que está na prostituição, e alguém vai chegar e dizer para você assim, olha, para que você continuar orando? Ali não tem jeito. Você vai virar e dizer assim, ó, presta atenção, vou continuar orando, porque a minha vitória está lá naquela pessoa que está nas drogas, no crime, está preso, está quase morrendo, está na cama, acamado, desenganado pela medicina. É lá, é sobre eles que nós devemos orar para que eles se levantem. Para os demais, continuamos orando para Deus permitir eles não caírem. Mas os que estão caídos mortos, nós oramos, levanta. Rispa abraçou os corpos mortos. É necessário que nós abraçemos as vidas que estão mortas. É necessário ter abraço para abraçar a boca para falar para esse povo. Ela fez isso, amado, foi por amor. Ou aquilo por amor, pois o filho já estava morto. Mas ela entendeu o que? A bênção estava no corpo deles. Não fez por obrigação, fez por amor. Dentro daqueles corpos mortos havia o que? Riqueza, valores, que Deus ia manifestar através desses corpos. Dentro de cada ser humano morto espiritualmente existem valores que Deus manifesta através da pregação da igreja, e o Espírito Santo trabalha esses corpos mortos, levando um exército de vida. Lembra de Ezequiel? Deus falou que ele profetiza sobre esses ossos. Ele não profetizou, não foi sobre os que estavam vivos, não. Profetiza sobre esses ossos. O valor estava ali nos ossos, onde o Espírito Santo ia trazer vida. Ezequiel poderia até dizer, o profeta Ezequiel, mas está morto, Senhor. Não tem mais jeito. Deus falou, vai, profetiza. Ele diz, então, como o Senhor mandou, me deu ordem, assim eu profetizo. E o que a Bíblia diz? Ezequiel começou a profetizar, e o vento trouxe dos 4 cantos um sopro de vida. Colocou um exército de pé. O Espírito Santo veio, entrou naqueles corpos e formou um exército grande. Assim vai acontecer com o povo quando ele se tornar uma geração igual ao Rispa, uma geração que preocupa com os mortos.
quando ela pegou o corpo, guarda isso, ela pegou o corpo, presta atenção aqui, dos 2 filhos mortos, e fez o quê? Permita eu fazer algo aqui. Aqui está a pedra. Ela pegou o corpo, colocou sobre a pedra, tampou por cima. Ela estava dizendo o que? Ó, eu estou colocando a morte em cima daquilo que a pedra significa Cristo, que vai gerar vida. E gerou vida. A praga acabou. A Bíblia diz que a praga cessou. O Espírito de Deus manifestar ali algo sobrenatural. Muitos mortos, como na família, casamento, negócio, finança, saúde, vida amorosa. 90 dias aguardando os corpos, mas a seca passou. Era a época da colheita, mas não havia muito grão. Então nós precisamos despertar. Uma geração que não desiste dos mortos espiritualmente. Mesmo caído, sepultado, acredita no poder de Deus. Essa mulher estava dizendo o quê? Não desista dos meus. Não desista dos mortos. Pode estar na cocaína, no crack, na maconha, no tabagismo, no alcoolismo, mas não desista. Não vou parar. Na prisão, em qualquer lugar. Eu acredito no Deus da vida. Ou seja, aonde o pecado abundou, supermudou a graça de Cristo. Aonde a morte manifestou a morte de Cristo para desfazer a morte do pecado. Guarde essas palavras, meu querido. Medite nisso. Seja uma rispa aonde você estiver. Lembre-se, é aonde existe morte que é necessário manifestar vida. Deus abençoe. Entra no canal, comenta, compartilhe o maior número de pessoas possível. Incentiva as pessoas, porque o nome do canal já diz tudo. A verdade que a Bíblia traz. Deus seja louvado. Trabalho da vida de todos em nome de Jesus.